Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio da série Questões Imobiliárias e Urbanísticas, com a minha querida amiga Débora de Castro da Rocha, iniciando sempre muito bem a semana, né, com essas reflexões tão bem ponderadas. Veja, pessoal, quantas pessoas já estão tendo, né, o seu dia a dia alterado, tendo em vista todas essas situações que a Débora vem apresentando aqui com seus convidados. Hoje é o Ney, que está aqui conosco, nosso querido amigo, né? Em breve, mais um jurista aí decolando, porque o Ney, ele está, né, dentro da universidade, e já dentro da universidade tendo oportunidade de estar no escritório como o da Débora, que vislumbra muito além do que só entregar, né, uma informação, entregar um conteúdo para a sociedade, mas permitir reflexões, permitir aprimoramentos. Débora, seja muito bem-vinda, minha amiga, em mais uma segunda-feira. E como que estão, né, as reflexões por aí, Débora? Olá, Jana, boa tarde. Boa tarde a todos que estão conosco. Agradeço mais uma vez por estar aqui. Bom, as reflexões não param nunca, né? As reflexões continuam. Na verdade, elas continuam, elas se iniciam ali na segunda-feira para a próxima, já para a produção do próximo artigo e da próxima, enfim, participação aqui no Inloco. E no domingo a gente manda o artigo e pensando no que vai falar, né? Nessa construção de ideias que a gente faz aqui, e sempre justamente para poder contribuir da melhor maneira possível, que eu acho que esse é o propósito básico que nós temos aqui, como advogada que sou, né, toda a minha equipe também, para poder trazer um pouquinho, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente faz no dia a dia. Nem sempre tudo é tão prático, mas ao mesmo tempo acaba sendo importante, né? Então, todas as temáticas que a gente traz sempre visam aí despertar para alguma coisa nova, para algo que possa vir a ser, ou o colega que de repente possa vir a se deparar, ou mesmo aquele que nos assiste, porque gosta também, tem curiosidade no assunto também, entender como é que se dispõe, como que são essas relações do direito imobiliário urbanístico, e hoje também, claro, não poderia ser diferente aqui, a gente vai falar um pouquinho da aquisição de terras por estrangeiros no país. E, em primeiro plano, a gente vai abordar a questão da lei da 5.709 de 1971, que foi ali, digamos, o marco inicial que abriu essa possibilidade para a gente pensar na proteção das terras brasileiras, para não deixar tudo assim solto, né? Qualquer um entra, faz, acontece, compra, adquire do jeito que bem entende. Então, é uma lei que, a despeito ali da sua idade, né, uma lei mais antiga, mas ainda bastante importante para nós, e esse artigo que foi hoje para o Paraná Portal, ele trata um pouquinho mais na especificidade, a gente acaba não descendo tanto aí as entrelinhas, até por questão de tempo, porque, né, são tantos meandros legais, tantas questões que a gente poderia até invocar, mas o que vale aqui é realmente, né, Jana, compartilhar essas experiências com o nosso público, né, e tornar mais palatável ali também as disposições legais, porque às vezes quem lê só faz a leitura seca da lei, perde uma ou outra situação ou a sua essência e não compreende às vezes o todo ou no que ela quer chegar. Então a gente faz esse casamento, esse cotejo entre as legislações para poder ponderar, porque eu, particularmente nesse caso aqui que a gente vai discutir hoje, eu gosto muito da temática porque me volta muito às questões constitucionais, né? E, como digo para todos, antes de eu ser imobiliarista, eu fui, primeiramente, pasmem, eu fui advogada de processo e direito do trabalho, foi a minha primeira especialização. E também, depois disso, eu fui constitucionalista, e a gente não perde isso, a gente, graças a Deus, a gente só vai somando, né? A gente vai trazendo. Então, hoje a dicotomia entre as áreas, né, não me deixa abandoná-las, né? Sou uma apaixonada pelos estudos do direito do trabalho, processo do trabalho, admiro as colegas, que nem a minha amiga Janaína, não preciso nem falar, né? Que assim, hoje é tudo para ela, né? A gente já aqui no escritório, realmente, pela especialidade, né? E acho que tem que ter muita paixão, muito amor por aquilo que a gente faz. Então, assim, vejo assim essa paixão que a Jana tem pelo direito do processo
Segurança do Trabalho, essa questão constitucional também. E nós acabamos ficando ainda com essa questão constitucional aqui dentro do imobiliário, sempre que podemos também desenvolver. Então, essa questão aqui, hoje pega bastante, porque a lei, a 5.709 de 71, ela teve um pressuposto básico nela, que foi, na verdade, continua sendo a questão da soberania nacional, dessa proteção da soberania nacional, visando justamente fazer com que essa aquisição de terras por estrangeiros ficasse limitada a alguns percentuais, ou seja, 25% da área de determinado município poderia apenas estar na mão de pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, sendo que de uma única nacionalidade poderia apenas 10%. Isso era o que previa essa legislação. No entanto, com o passar do tempo, e todo mundo sabe que o país tem que se desenvolver, tem que crescer, enfim, outras legislações foram aparecendo, mas eu basicamente vou me focar aqui, na verdade, no último projeto de lei que nós tivemos relativamente a este aspecto, essa questão específica que diz respeito ao fato de poder dimensionar essas limitações, que é o projeto de lei 2963 de 2019, que vem com esse ânimo, então, de poder fazer com que esse estrangeiro possa vir a adquirir mais áreas, né, o que talvez seja alvo de crítica, tá? Então, claro, nessas questões constitucionais, a gente se depara muito com questão de colisão, porque de um lado eu tenho a proteção da soberania do país, do território, da segurança nacional, e por outro lado eu tenho o direito de me desenvolver o país, trazer mais empregos, enfim, a livre iniciativa como um todo, que acaba estando umbilicalmente relacionada a essas questões, né? Porque o investimento estrangeiro acaba oportunizando todos esses aspectos. No entanto, também traz um pouco de insegurança jurídica, porque se você considerar, por exemplo, que este projeto de lei que está em trâmite agora no Congresso Nacional prevê que, havendo, então, manifestação prévia, por exemplo, do Poder Executivo, pode ser, então, ali expedido um decreto legislativo autorizando a aquisição de imóvel por pessoas estrangeiras além dos limites previstos na lei, então eu posso ter um pouco de receio quanto a esses aspectos, porque realmente eu fragilizo, eu torno vulnerável o nosso território, na medida em que esse crescimento exponencial de aquisição de imóveis pode realmente vir a deflagrar um outro grande problema, quer dizer, eu resolvo uma parcela dos meus problemas, que é possibilitar o desenvolvimento, mas, por outro lado, eu trago essa outra gama de problemas que pode ser justamente a vulnerabilização do nosso país, do nosso território como um todo. Então, nesses aspectos que vale frisar, então, a importância de nós termos aí certo cuidado com estas questões, né, chama atenção, e até a escolha do tema veio do Ney nessa semana, justamente porque é interessante para todos nós. Claro, nós temos muitas questões práticas que nós discutimos aqui, até justamente porque isso aproxima muito mais até aquele que nos vê, que nos assiste, né, dessas questões, para ele entender qual é a sistemática do direito imobiliário urbanístico ali na prática, mas a gente também não pode perder de vista que questões que às vezes são objeto de projetos de lei, enfim, que vão impactar no nosso dia a dia, devem também ser trazidas para que a gente consiga, de alguma maneira, repensar, analisar e até poder, de alguma maneira, nos motivar para intervir de alguma forma, porque se nós deixamos a coisa acontecer, depois que aconteceu é tarde demais, né? E se a gente tem de alguma maneira, ou tem uma forma de intervir nisso, eu acho que, assim, é muito válido. Por isso que esses discursos, essas nossas propostas de diálogo, de conversa sobre todas essas questões novas, são bastante pertinentes sempre e fazem até nós aqui do escritório também repensarmos muitas questões, muitos aspectos nossos aqui, né, desenvolvimento, enfim, dos nossos artigos, nossas produções, até mesmo nosso trabalho, sabe? Mas, assim, de forma geral, Jana, o que a gente tem para trazer é justamente essas questões, sabe? Que com certeza o Ney também vai ter muito a acrescentar para nós aqui, e a gente vai poder também trocar mais algumas ideias acerca, né, Jana? E olha que legal, hein, Débora? Saber que você também não tinha, você acho que já tinha comentado alguma vez comigo, Uhum.
né, sobre a tua atuação na Justiça do Trabalho. Olha que honra, né, saber que você teve ali a tua experiência. Eu digo que, realmente, quando eu brinco com a doutora Célia Cassuli, de Jaraguá do Sul, e o doutor Gilberto Cassuli, que eu os considero os meus pais na advocacia, né, e me jogaram na trabalhista, eu nunca mais saí, por realmente, assim, gostar das particularidades, né, hoje estar ali, junto com a Forte Advogados, com a Célio Neto, nas nossas parcerias, para os parceiros que acabam vindo, né, pontualmente como Débora e tantos outros colegas que nós temos, porque o mundo do direito, ele vive agora disso, né, você não precisa, nem deve ficar, assim, daquela forma de saber de tudo um pouco. Exato. E, na realidade, não saber de nada específico. Você tem que ser muito bom numa área e ter parcerias, como nós temos, né, quando o cliente nosso busca alguma coisa na questão imobiliária, é óbvio, já vai direto lá para o escritório da Débora. Por quê? Porque pela sua especialidade, as suas particularidades, e o que nos une, Débora, dentro desse mundo jurídico, é a própria Constituição Federal, e aí que a gente vê que vocês se debruçam em cima disso. Então, eu sei que o Ney me chamou muita atenção hoje, essa temática, como sempre, né? Eu sei que é bem repetitivo eu falar isso na série aqui da Débora, mas é real. Toda semana tem uma particularidade bem delimitada, bem desenhada. E a gente vê que é fruto do estudo de vocês, como você disse, hoje o Ney escolheu essa temática. Puxa, que legal! Escolheu por quê? Porque algo despertou interesse nesse sentido. Brasileiros, estrangeiros, como que vai funcionar, quais são as particularidades dessa situação. Ney, nos conte agora um pouquinho do que você tem estudado nessa área, e você já pensou em, Ney, a hora que você estiver com a tua carteira da ordem, a experiência que você já vai ter para... Você não vai iniciar, né? O Ney, ele já vai estrear aí no mundo da advocacia, não é mesmo, Ney? Exatamente. Então, boa tarde a todos. Agradeço novamente por estar aqui no Inloco, né? E realmente, esse tema foi escolhido, porque a situação econômica, né? O qual o país está passando, e não só o país, mas de uma forma geral, né? O mundo todo está enfrentando, né? E essa questão é um debate bem interessante, né? Acerca da aquisição de terras por estrangeiros, que há controvérsia em variação de legislações diferentes de cada país. Como, por exemplo, no Brasil, né? É preciso ressaltar que o Estado soberano não pode perder o controle da ocupação, sabe, de terras territoriais nacional, terra territorial nacional, tá? E então, mediante essas experiências da legislação, que são mais flexíveis, né, ao investimento do estrangeiro interno, no viés da produção agrícola em especial, que é o que a lei, né, vai falar sobre essa aquisição de terras por estrangeiros, através da lei 5.709, né, que foi sancionada em 7 de outubro de 1971, e que regula a aquisição de imóveis rural, tá, de imóvel rural, né, por estrangeiros residentes no país, ou pessoas jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, e dá outras providências, né, essa lei, e que prevê diversas restrições à compra de terras nacionais, tanto públicas quanto privadas, por estrangeiros, sejam essas pessoas físicas, né, ou jurídicas, né, e, ademais, há outras normas, tá, que cuidam do assunto. O artigo 23 da Lei 8.729, tá, de 1993, o qual entende aquelas restrições às ocupações de arrendamento do imóvel rural, regulamentada por dispositivos constitucionais, né, como já haviam dito aí no início da live, né, tudo pelo viés da Constituição, conforme também ressalta o artigo 190, sobre também a aquisição de imóveis, né, adquiridas por estrangeiros aqui no Brasil, tá? O artigo 190 da Constituição Federal, ele dispõe, né, que regula, que também regulará a lei, que limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade rural
por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, né? E que dependerá da autorização do Congresso Nacional, tá? O estrangeiro, né, que de repente queira investir aqui no país, é necessário, né, uma autorização do projeto aqui no Brasil, né, pelo Congresso Nacional. E que compete também o INCRA controlar a aquisição, essas aquisições, né, e o arrendamento de imóveis rurais aqui por estrangeiros no país, sabe? Inclusive, também vale ressaltar que todos os imóveis que estejam em faixa de fronteira, que também é interessante observar, ou em áreas consideradas de segurança nacional, necessitam de um assentimento prévio do Conselho Nacional, tá? E o INCRA informa que para os imóveis rurais com área superior a 20 MEI, né? O que é esse MEI? É o módulo de exploração identificada, né? Com essa sigla MEI, que varia entre 5 a 100 hectares. Ou seja, 20 MEI, né? Que até que o INCRA ressalta, né? Que essas áreas de imóveis rurais, né? Superior a 20 MEI, equivale a 20 hectares, né? E que, no caso de aquisição por pessoas naturais estrangeiras, é necessária a aquisição do projeto de exploração de imóvel rural desses hectares aqui no país. E compreende-se que a venda de terras a estrangeiros é motivo de debate, né, há décadas até aqui no país. Tanto é que essa lei é da década de 70, né? Através, durante todo esse período, durante todas as décadas, ocorreram normativas, decretos, né, da forma como essas aquisições poderiam ser realizadas conforme, né, sempre conforme a lei, né? E a discussão na atualidade, no Senado, sobre essas aquisições de terras, trata-se de um projeto de lei, né, que é do número 2963 de 2019, que ele acaba revogando a lei, né, que essa lei de 5.709 de 71, que regula a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, e prevê uma série de restrições para os estrangeiros que possam adquirir terras aqui no Brasil, como, por exemplo, né, a limitação de dimensões das áreas que possam ser compradas e exigidas de autorização prévia do Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, que é o INCRA, né, para a implantação de novos projetos agrícolas aqui no país, sabe? Conforme o projeto, os imóveis rurais adquiridos por sociedades estrangeiras deverão obedecer os princípios da função social, que é muito interessante, da propriedade, que deve autorizar, por ato do Poder Executivo, nos termos do Código Civil, o artigo 1134, né, que dispõe da sociedade estrangeira, de qualquer que seja o objeto, não pode sem autorização do Poder Executivo. Tá? E o texto estipula que a soma das áreas rurais, pertencentes às áreas arrendadas a pessoas estrangeiras, não pode ultrapassar 25% superior do município, onde se situarem, né, essas aquisições. E aqui, no caso da aquisição de terras, na região do bioma amazônico, é uma área de fronteira, que dependerão do aval do Conselho de Defesa Nacional, como a doutora Débora já havia ressaltado desde o início, né? E que também o projeto, essa PL, ela prevê que o Conselho Nacional poderá, mediante decreto legislativo, por manifestação prévia do Poder Executivo, autorizar a aquisição de imóveis por estrangeiros, além dos limites fixados na lei, né, de 1971. Local que se trata da implantação de projetos prioritários para o desenvolvimento num país, que é muito importante. E a compra de terras de investimentos internacionais pode atrair grandes investimentos, né? O país, né, do viés das agroindústrias, né, do agronegócio, voltadas para o desenvolvimento da sustentabilidade a longo prazo até, né, da cadeia produtiva agrícola, que agregam valores, gerando empregos, que é muito importante para nós, aumentando a qualidade e a quantidade da produção agrícola no Brasil, tá? E também, nessa PL, né, foram inseridos ainda 2 artigos muito importantes,
tá? Que trata-se da Lei 6.938 de 81, tá? Que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, né? E como objetivo de assegurar as finalidades, né, as integrações dos diferentes níveis administrativos e de escalas do zoneamento, do planejamento territorial do país. Então, né, o projeto se torna interessante, né, pois o objetivo é liberar que as empresas estrangeiras, né, dessas limitações da lei vigente, né, de aquisição ou arrendamento de imóveis rurais destinados à implantação de projetos agrícolas, também, não só dos agrícolas, mas também pecuária, né, indústria e colonizações vinculadas aos seus objetivos, né? Então, é interessante, sim, no momento em que estamos passando, né, essa aprovação desse novo projeto, que, claro, está em discussão, né, no Senado, mas, mesmo sendo a lei antiga, é necessário também que toda aquisição de imóveis rurais aqui por estrangeiros, né, aqui no Brasil, seja autorizada pelo INCRA, né, conforme as normativas também do INCRA, e que também pelo poder executivo do país, né, e que esse projeto pode sim trazer benefícios ao nosso país, né, porque economicamente falando é interessante, né, nesse sentido de que pelas situações e que estamos passando até por essa situação aí do Covid-19, né, que estamos enfrentando aí, e que acredita-se muito ainda no aquecimento da área imobiliária, né, tanto da área imobiliária, também tanto nas aquisições urbanísticas, né, e que o país necessita também, porque, de uma certa forma, a população brasileira, em certos pontos, né, para investimentos, às vezes se torna um pouco a longo prazo, né? Então, muitos estrangeiros aqui acabam vindo para o Brasil em troca de mão de obra, né? Os impostos que podem ser mais reduzidos do que os países de origem, né? A produção, ela acaba se tornando um pouco mais de um viés, vamos dizer assim, mais econômico para a empresa, né? E isso facilitaria os investimentos, porque é muito difícil para o Brasil, tá? Até para o empresário brasileiro, ele comprar os insumos em dólar e vender em real, sabe? Essa é uma economia que faz com que entre-se num déficit, né? Economicamente, né? Então, você tem que ter uma alta produtividade para que possa suprir aí essa compra de insumos, né? Então, o estrangeiro, ele já tem o seu planejamento de investimentos em países tropicais, como o Brasil, né, para poder aplicar as aquisições aqui, no caso, no Brasil, né, e tendo uma melhor até qualidade em seus produtos, porque o nosso país, né, é um país, nossa, é um país maravilhoso, onde tudo que você joga na terra nasce, né, e com qualidade. É só fazer, através desse projeto, com que melhore essas aquisições, né, de investimentos no país, que é muito importante. Nosso país é um país onde, claro, tem muitos problemas, né, atravessando, principalmente agora, né, nesse momento de pandemia. Mas nós temos que enfrentar isso e sair dessa, né? Então, e também os estrangeiros que veem o Brasil e os países tropicais, né, vem a possibilidade de investimento, vem a possibilidade, de repente, até de uma produção de melhor qualidade, né? Por que não abrir também, né? É claro que é necessário proteger as nossas fronteiras, né? Proteger também toda a população, as nossas crianças, né? Melhorando a nossa educação, porque tudo é uma cadeia, né? É uma corrente onde uma coisa boa gera outras coisas, né? Então, esse investimento de estrangeiros aqui no nosso país, né, esse projeto de lei, né, é interessante, né, é plausível, sabe? E que é necessário, porque
uma que é uma lei de 1971, né? Então, é necessário estar sempre fazendo essas modificações, porque a sociedade está mudando. Então, também em questões ambientais, né? Porque não adianta só também um estrangeiro vir, mas não ter o cuidado adequado com o plantio, né? Ao tombar a terra, né? Então, tem todo esse cuidado, tem todo essa questão dessa consultoria também, né? Desse viés, né? Não é só chegar e fazer e pronto, não. Tem toda uma sistemática, por quê? Porque nós devemos cuidar daquilo que é nosso, né? Que é a nossa natureza, que é o nosso país, né? Então, nós temos que ser patriota com aquilo que nós temos aqui, né? Então, nós temos que cuidar, sim. Mas também é interessante fazer essas ligações, né? Econômicas, essas ligações sociais, sabe? Então, por isso que seja plausível, sim, a aprovação desse projeto, né? Dessas aquisições, desses imóveis aí do agronegócio, né, da agroindústria aqui no país, por esses estrangeiros, né? É claro que todo o projeto passará por um crivo, né, junto ao INCRA, né, ao Poder Executivo, de análise, né, desses projetos, sabe? E isso é interessante, porque através disso, né, terão aí essas consultorias e que esperamos que sejam sempre bem-vindas aí essas trocas de comércio, né? Todo esse e-commerce que está ocorrendo nessa atualidade, porque, querendo ou não, de uma forma geral, todos nós precisamos nos movimentar, né? Todos nós precisamos nos alimentar, todos nós precisamos fazer as coisas acontecerem, né? Ao nosso redor, sabe? Então, é isso que acabo ressaltando até que seja plausível, né, esse projeto de lei, na tentativa de modificar, né, uma lei de 1971, que não precisa só das normativas e dos decretos de cada local, conforme acha que tem que ser, mas de uma forma mais macro, né? Então, aí esse projeto, ele regula essa lei e melhorando, evoluindo, né, para esses novos investidores aqui no nosso país, né, que sejam sempre bem-vindos aí, né, de uma forma geral, sabe? É isso mais, assim, que nós gostaríamos de ressaltar, sabe, desse tema. Inclusive, até a doutora no início ressaltou, né, achei muito interessante esse tema, porque trabalhando aqui no escritório da doutora, é sempre uma novidade, cada momento, né? Então, esse tema é bem interessante, porque atrai, né, outros segmentos, e que faz com que a gente comece a observar, né, que, poxa, o nosso país é tão grande, né? A gente tem tantas possibilidades aí, tanto no direito que a gente pode desenvolver, ou ajudar aí a sociedade, como até na lei diz mesmo, né? A função social, né? E não agressão à natureza, né? Ao meio ambiente, o respeito, né? Então, é uma lei que é um tema, né, na verdade, que é bem interessante e que é legal esse programa em loco que faz essa abertura, dessa divulgação, dessa informação, e que a população ela sempre precisa de informações, né? Então, essa é uma informação muito, muito sabida, vamos dizer assim, de passar esse conhecimento, porque é necessário, né? É necessário que nós também tenhamos esse entendimento econômico, socioeconômico, político, né? E que pode ser aí, que pode agregar em nossas vidas para melhorias aí de novas gerações, né? De uma nova política, uma política mais limpa, né? E é isso que eu voto até que eu faço, né? Principalmente uma política mais limpa no nosso país, sabe? Que é o que estamos precisando aí, de uma política mais limpa, saindo um pouquinho até do assunto, e que também, né, que sejam, além de uma política mais limpa, com umas regras um pouco mais duras, vamos dizer assim, sabe? Até para candidatar-se, enfim, né? É um outro assunto para um outro dia discutirmos, né? Mas é isso que a gente ressalta aí, que também é plausível essas modificações, essas regulamentações dessa lei, né, de 1971, através desse novo projeto.
Era mais isso, assim, que gostaria de estar ressaltando mesmo. O Ney, como sempre, trazendo assim reflexões, né, super importantes. Por isso que eu digo assim que realmente ele já tem, isso já é dele, e ainda se agregando toda esse ânimo dele de pesquisa, de busca, de interesse, com toda a qualificação da estrutura do escritório da Débora. Imagine, né? Então, os resultados já estão aparecendo e vão aparecer cada vez mais. Isso me deixa muito feliz. Mas sabe, Ney, que eu achei muito legal que você trouxe ali as questões, por exemplo, né, de equilíbrio. Nós temos que analisar, sim, o incentivo ao nosso mercado interno, no sentido, né, de valorizar o cidadão brasileiro, sim, né, o agronegócio, sim. Nós sabemos que o Brasil hoje ele está sendo muito visado justamente porque ele é um dos celeiros do mundo, né? Nós temos uma produção muito rica aqui nas questões de agronegócios, e a gente sabe que isso acaba sendo visado. Só que nós não podemos fechar os olhos para a importância econômica também de vir um capital estrangeiro, de investir aqui também no Brasil, né? Isso ficou muito destacado na fala da Débora e do Ney, no sentido de se buscar o quê? Um equilíbrio, né? Nós devemos, sim, priorizar, valorizar o nosso cidadão brasileiro, as aquisições de imóveis, né, por ele, sim, mas por que não incentivar também, né, o investimento do estrangeiro aqui? Como foi colocado hoje nas questões de oportunizar trabalhos diferenciados, ensinos diferenciados, né? Claro, dentro de uma limitação, porque espera aí, nós temos as nossas próprias regras, nós temos os nossos próprios valores, nós temos os nossos próprios incentivos que devem ser observados, e nós temos a nossa Constituição Federal. Agora, desde que se respeite tudo isso, por que não? Né? Bem interessante, Débora, que através de uma outra amiga eu conheci uma pessoa que hoje veio me trazer, inclusive, frutas, verduras, que foram colhidas na hora de vir aqui para minha casa, né? Então você vê assim, puxa, que legal, né? É um preço que está ali no teu investimento. Então, nesse sentido, a fala de vocês, o artigo que foi publicado no Paraná Portal, ele demonstra a importância que nós devemos ter no equilíbrio, né? No equilíbrio de interesses, no equilíbrio de valores, né? Não fechar as portas, valorizar o que devemos valorizar, sim, mas não fechar as portas. E é saber estruturar essa vinda de um incentivo, de um investimento de fora, né, Débora? É dessa forma que nós devemos, né, vislumbrar aí o nosso futuro, né, pós-pandemia já ainda estamos vivendo, e pessoal, por favor, né, não esqueçam, eleições estão aí, ok, né, os comércios já estão trabalhando com gás total, mas a pandemia ainda existe, né, nós estamos, né, verdade. Eu vejo até as escolas começaram a voltar, né, hoje até recebi um informativo da escola, né, mas assim, a gente sabe, né, que bem ou mal, a gente ainda vive uma pandemia, então a pandemia ainda está movimentando, queira ou não, o nosso negócio, as nossas, né, todas as questões ligadas, seja ao ramo imobiliário, ao comércio, enfim, e a gente não pode esquecer disso, até para também tudo que vier acerca ou relacionado a projetos de lei, enfim, fazer todas as ponderações necessárias e não nos limitarmos a analisar simplesmente, digamos, o momento, né? Tudo que envolve, né? Todas as situações que são relativas a isso, para não decidirmos nada a toque de caixa também, né? Para não sair prejudicando, enfim, acho que essas questões todas são bem relevantes aqui, né? Muito legal, gente. Como sempre, nos brindando aí, né? Abrindo a nossa semana com chave de ouro,
Daqui a pouquinho nós vamos falar na outra série que é Em Tempos de Saúde, com Marcela Giboc, sobre a importância do serviço de enfermagem aqui no Paraná, né? Agora, já que a gente estava falando da pandemia, lembrei, estão na linha de frente de tudo isso. E veja, Débora, o que vocês trazem aqui são questões imobiliárias, mas isso que eu acho o direito lindo. Por quê? Porque está tudo relacionado. Vocês trouxeram uma questão, né, que de repente a gente já visualizou o quê? Dentro dessa questão que vocês abordaram e escreveram, o agronegócio, as oportunidades, o investimento de fora. Já falei da menina que veio aqui, a menina que veio aqui trazer, né, a Sandra, ela veio trazer aí frutas e verduras, legumes, ela passou por 2 cânceres, né? Então, 2 vezes ela foi atingida por câncer de mama, e nós vamos conversar com ela, inclusive, na próxima quinta-feira. Ela foi do câncer ao coaching, como que trabalhou tudo isso, e está correlacionado com o que a gente estava falando agora, né? Enfrentar a pandemia com tudo isso, nós precisamos desse equilíbrio que o Ney falou, né, que a Débora restaurou, as questões constitucionais que toda semana a gente vem abordando por aqui. Sim, nós precisamos de tudo isso, né? Com equilíbrio. Então, está tudo correlacionado. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre o trabalho tão importante da enfermagem aqui no Paraná e como que isso funcionou, como que está funcionando ainda, né, porque as coisas estão acontecendo. Então, quando alguém chegar hoje para a gente falar, olha, eu estou positivado com Covid, a gente já não se assusta muito, né? Estava até conversando com um amigo meu que está fazendo o teste, eu disse, olha, se fosse lá por abril, maio, talvez a gente fosse preocupar bastante, né? Agora tem que adotar as medidas, as cautelas necessárias, porque cada vez mais, até que a vacina venha e tenha sua eficácia, nós vamos conhecer pessoas próximas que vão positivar, né? E às vezes nós somos assintomáticos, como eu creio que eu e as crianças somos, de repente a gente já passou por tudo, né? E nem percebeu. Mas é assim que nós estamos refletindo no dia a dia. As questões de vocês, por isso que eu gosto de ressaltar, questões imobiliárias e urbanísticas, gente, não tem nada mais atual, não tem nada mais próximo do dia a dia de cada pessoa, porque cada pessoa ou mora de aluguel, ou mora numa casa própria, ou está querendo adquirir, ou está com algum problema na aquisição, ou está com algum problema para pagar o imóvel, né? Na corredorização, assim vai, né? Exatamente, não tem como fugir disso, né? Às vezes as pessoas podem até não perceber, né? O quanto o direito imobiliário faz parte da vida delas, mas é um dos mais importantes até, né? Do lado ali do direito do trabalho, que resguarda as relações trabalhistas, que são de suma importância, né? Do direito ambiental também, claro, né? Enfim, de todas as áreas que são extremamente significativas, mas que nem sempre a gente consegue visualizar na prática, né? Porque todas acabam se complementando, né? E a gente precisa ter justamente esses conhecimentos para conseguir nortear ali o nosso pensamento, a nossa direção, até mesmo a nossa decisão, na hora que fomos chamados para assim proceder. Então, por isso aí que eu acho que assim, o in loco é algo fantástico, e quem não descobriu o in loco ainda tem que descobrir urgentemente. Exatamente, concordo. Venha fazer parte, né? A parte aí da nossa turma do in loco. Esse canal, só para ressaltar, esse canal é bacana, né? Porque transmite de uma maneira mais light, sabe? Uma maneira gostosa de falar, sabe? E transmite também a população, que as pessoas, elas compreendem, sabe? As pessoas, elas acompanham. É legal isso, esse trabalho que a doutora Janaína desenvolve no in loco, né? E que a gente não vê a hora de todo mundo estarem ali presentes, né? Fazendo, não só pelo vídeo, mas pelo presencial também. E aí, quando estivermos fazendo presencial, vamos sentir falta também daquela vez, como fazíamos, né? Live, sabe? Mas a gente continua fazendo as lives, né, Ney? É mesmo? Porque olha, isso está sendo tão importante, tão bacana, Jana, porque até eu tenho recebido muita mensagem, até pessoas me adicionando, até no próprio Facebook, assim, mandando mensagens super bacanas e de reconhecimento pelo trabalho, de admiração, sabe, pela profissão, pelo exercício, pela forma como a gente conduz as coisas,
E assim, eu fico super feliz com isso, porque são mensagens do país inteiro. De São Paulo, eu vejo que a gente está sendo visto não apenas aqui, então, são pessoas do país inteiro que estão realmente nos acompanhando, nos prestigiando, e assim, a gente está tocando de alguma maneira todo mundo, sejam colegas, sejam, enfim, interessados nas áreas, né? Isso é muito bacana, sabe? Levar um pouquinho disso tudo que a gente sabe para todos os rincões aí do país, né? Como já diriam aí, né? Os meus padrinhos, enfim, né? Que gostam dessas expressões, mas assim, acho muito legal, né, a gente tá de alguma maneira contribuindo e trazendo essas temáticas todas, né, totalmente diferentes, né, de uma semana para outra, a gente vai do urbanismo para o imobiliário, e vai da negociação, e vai da posse para a propriedade, e daí hoje com questões aí que afetam logo os estrangeiros, e até questões constitucionais, esse sincretismo todo que a gente traz aqui, nesse envolvimento das áreas, que eu acho que é o mais rico. Saber que nenhuma área sobrevive sem a outra, né? Que a gente precisa dessas interfaces todas dentro de uma mesma questão, de um mesmo assunto, porque todas acabam se conversando. A gente aprende separado na faculdade, mas no final das contas, você, né, tem que conhecer um pouquinho de todas elas e, claro, casar com uma, né? Que é o que a gente acaba fazendo, né? No final, a gente casa com uma, mas admira todas as outras, porque são todas importantíssimas, né? Para a gente conseguir formar esse arcabouço normativo, esse conjunto de leis, esse conjunto de direitos que é o mais importante aqui para nós. A Maria Elza também deixou aqui um registro de participação bem importante. Seja bem-vinda, volte sempre. E hoje, se eu pudesse, né, mencionar um poema, uma música, seria mais ou menos naquele sentido. Esse aqui é um pouquinho de Brasil Iaiá, né? E é isso que a gente tem que sempre pensar, né? Que é um pouquinho de cada um que nós queremos transmitir aqui pelo In Loco. E muito legal, o Ney, né, no comecinho, né, Débora, ele chegava todo tímido, fazia uma leitura aqui, uma leitura, agora nem precisa, ele já vai aqui, falando, né, já vai. Gente, muito legal. Até para ressaltar, a Maria Elza é minha mãe. Você viu? Minha mãe. Um beijo. Deixou o coraçãozinho aqui também, né? Não só curtiu, como deixou um coraçãozinho. Beijo para minha mãe. Mas semana que vem estarei visitando a minha família, a minha mãe. Aproveitar o feriado. Olha, que legal. Um beijo para a dona Maria Elza, muito grande, né? Parabéns pelo maravilhoso filho que só tem trazido alegrias aqui, tanto para mim como pessoa, quanto também para o nosso escritório, que tem o Ney, nossa, em mais alta conta. Né? Então, e para o In Loco, e para o Sinap. E para o Sinap, né? Também. Verdade. Com certeza, Amém. Obrigado. Beijo, mãe. Daqui a pouquinho estaremos todos juntos lá na nossa reunião, né? Para tratativas aí das nossas séries, nossos colunas. Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe. E daqui a pouquinho nos encontramos novamente. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.